Esse vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente do que geralmente eu tô trazendo pra cá. Não tem tema, não tem assunto em si que eu queira trazer aqui essa semana. Mas eu tava precisando ligar a câmera e falar. Semana passada eu não gravei vídeo, né? Não postei. Porque eu tive um evento muito importante de um projeto que eu faço, fazia parte da faculdade, que é a SOI, né? Que é um projeto de simulações da ONU. E é um projeto que mora no meu coração, mas que esse ano eu não pretendo mais fazer parte, porque eu me conheço, eu sei que quando eu me proponho a fazer parte de algo, eu entrego muito de mim e não é muito o que eu pretendo para o próximo ano. Não quero me entregar muito para projetos universitários, quero investir, né, em outros projetos aqui no canal e etc. Tô aqui no meu trabalho, eu acho que é o lugar onde eu gravei os últimos 2, 3 vídeos aqui do canal. E sempre que desse horário, né, 4 e pouco da tarde, eu fico sozinha aqui no setor. E ultimamente eu tô pensando muito sobre o meu futuro em termos de carreira, né? E ao ter entrado aqui no tribunal, no fórum e tal, né, estagiando público, eu passei a conviver com pessoas que são concursadas. E sabe quando você vê na prática algo que você idealizou por muito tempo e não era aquilo que você esperava? É basicamente isso, sabe? Deu uma pausa para beber água. Mas voltando, é basicamente isso. Eu me decepcionei muito, né? Porque eu tinha colocado uma expectativa em relação à vida do concursado, etc. Não estou criticando, até porque é uma vida muito boa. Dá 3 horas da tarde, o pessoal já tá indo para casa e tal. Salário muito, muito bem, né? Ganhou bastante bem, fora os benefícios. Mas é uma vida muito certinha, é uma coisa muito regular, todo dia, toda semana. Você faz a mesma coisa, as mesmas demandas. E é um plano para pessoas que não têm, como posso dizer, problemas em ter essa rotina, sabe? Para elas tudo bem, inclusive tem muita gente que busca, né, essa estabilidade. E eu entendo, até porque uma estabilidade financeira e um lugar onde você vai todos os dias trabalhar é uma coisa muito boa, é uma coisa muito positiva. Mas não pra mim. Já cheguei à bomba. Eu simplesmente percebi que não é muito o que eu busco, né? Laura, então você já sabe o que você busca? Não. E aí que tá o ponto que a gente volta lá pro primeiro vídeo do canal. Eu me vejo novamente nesse momento da vida onde eu não sei basicamente os meus próximos passos. E é um momento onde a gente ter a necessidade de saber os nossos próximos passos. Então é uma contrariedade muito grande, porque eu não sei para onde ir, mas eu sei que eu tenho que saber para onde eu devo ir. E eu tô gravando esse vídeo para falar em voz alta comigo mesma e para falar para você aí que tá me assistindo que não, você não tem para que saber, sabe? A gente tem essa necessidade de controle e de planejamento para a vida toda. Não, não precisa. Você não precisa saber o que você quer pro resto da sua vida agora, sabe? Tipo, tu tem 20, 21 anos, que é o meu caso, tipo, não tem pra quê, certo? O mundo passou a mensagem pra gente, essa mensagem de que a gente deve saber já o que a gente quer, que a gente já deve ter conquistado tudo aquilo. E uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho bem interessante. Semana passada eu tive uma aula de campo aqui no Ministério Público, aqui do Rio Grande do Norte. E um dos procuradores, né, da corregedoria, ele falou bem assim, não, é porque quando eu entrei aqui no Ministério Público, eu iniciei minha carreira como promotor aos 22 anos de idade. E aí eu lembro que eu olhei pro lado assim e o pessoal tava, tipo, em choque, sabe? Bem visivelmente em choque. E eu não fiquei em choque, porque a partir do momento que ele falou isso, eu me lembrei que com o tempo as coisas foram mudando, inclusive essa questão da idade. Antigamente, passar em concurso era uma coisa muito mais reservada para pessoas específicas, né? Se é que você me entende. Também tinha a questão de que não tinha os 3 anos de prática jurídica, que é os 3 anos que a gente tem que ter trabalhando na área jurídica pós
formado, né? Pós-bacharel em Direito. Então não tem como você entrar no concurso desse tão cedo, porque você se forma e aí 3 anos você tem que trabalhar obrigatoriamente na área para poder tomar posse. E enquanto isso você está estudando, etc. Então não tem como você entrar mais com 20, 22 anos. Mas é um pouco da resposta do problema que a gente enxerga, né? Esse problema de que o pessoal espera muito da gente. Mas veja bem, antigamente a pessoa conseguia as coisas mais cedo mesmo. O mundo ele era menos globalizado, né? Não tinha tanta concorrência, assim. Era bem elitista. Ainda é, em algumas áreas o direito não deixou de ser tão elitista assim. Mas convenhamos que antigamente era muito mais. Não tinha mulheres nos cargos, não tinha muito menos pessoas e mulheres negras nesses cargos, então muita coisa foi mudando e a gente deve levar isso em consideração também. Inclusive nós, né, recém-adultos, jovens adultos, ao nos comparar, ao ouvir histórias de pessoas dizendo que na nossa idade já era isso e aquilo, já tinha isso e aquilo, calma, tá? Você não tem a mesma história de vida, você tá em um tempo diferente, você tá em um mundo diferente, numa realidade diferente. As suas origens são diferentes. Não tem como, não é justo e não é de bom tom você se comparar com pessoas que vieram de lugares extremamente diferentes do que você, tá? Outra coisa, a gente tem que parar de olhar pro lado e focar na frente, porque a nossa vida tá aqui, às vezes tem sinais chegando pra gente do que a gente deve fazer, do que a gente deve buscar, e a gente foge disso, sabe? Por exemplo, eu não vejo pessoas na nossa cidade falando sobre meditação, sobre a importância de ter momentos sozinhos, de ter contato com o silêncio. Eu mesma, meses atrás, eu me peguei em um momento onde eu não conseguia ficar sem estar ouvindo música, sem estar com fone de ouvido. Era perturbador eu ficar sem ruído na minha cabeça o tempo todo. Eu precisava estar ouvindo, consumindo alguma coisa. E isso, ninguém comenta, eu não vejo ninguém comentando sobre isso, mas é algo extremamente prejudicial, gente. Tipo, vocês não têm tempo nem momentos de se conectar com os próprios pensamentos, e entender o que está acontecendo com você. E às vezes a resposta para o que você tanto procura tá aí, tá no silêncio que você recusa, tá nesses momentos em que você foge, sabe? Buscar entender o porquê que você se sente assim, seja lá como você se sente. Se você sente raiva, você tem um motivo. Se você sente medo, você tem um motivo. Os sentimentos, eles entregam respostas. E eu, Laura, eu consigo muito me conectar comigo mesma e é o que eu sinto quando eu escrevo, né? Então, para eu escrever, eu preciso estar sem escutar música, eu preciso estar sozinha, eu preciso estar em um momento relaxante. Então, é geralmente naquele momento ali antes de dormir, depois do banho, eu tô sozinha no meu quarto, longe do celular. Eu já coloquei o alarme, já deixei o celular carregando e tô ali na minha cama e eu escrevo. É ali onde eu não só coloco para fora o que eu tô pensando, de forma desorganizada mesmo, quanto é o momento onde eu leio o que eu escrevi dias, meses atrás e eu encontro a resposta para o que eu estava sentindo naquele momento. Então, eu acho que a gente que tá nessa fase da vida, a gente tem que ter mais momentos crus, sabe? Mais conectados com a realidade, sem estar o tempo todo consumindo, o que é difícil, porque tá o tempo todo tudo nos consumindo e nos forçando a consumir mais, né? Infelizmente, o capitalismo funciona assim. Mas é justamente nesses momentos que a gente tá em escassez, que a gente tá no silêncio, que estamos sozinhos, que a gente encontra as respostas pro que tá faltando. Porque na verdade nem tá faltando, você só não tá percebendo, você só não tá enxergando. Às vezes você vê e ignora, mas enxergar, perceber, são verbos diferentes, são situações do espírito diferentes. E quando você consegue perceber, se conectar, você encontra as respostas. Um pouco hipócrita eu estar falando isso, porque eu tô num momento onde eu tô procurando respostas para coisas que eu acho que de alguma forma Deus, né, o universo já me mostrou. Mas eu tô falando aqui um pouco pra mim também, pra eu me acalmar, porque há momentos de incerteza, de instabilidade que quer ensinar alguma coisa pra gente.
E às vezes você sabe até o que a vida quer lhe ensinar, né? Às vezes você estava só remanejando isso para outros momentos, mas chegou o ultimate, o momento final, onde você precisa enxergar o que tá de errado e dar continuidade àquilo que a vida tá mandando, sabe? Às vezes você ser demitida, ser desligada, você não tá mais se identificando com alguma coisa, é um sinal do universo em te movimentar, te botar em outro lugar. E hoje alguém me olhou e fez: e se isso não tá acontecendo pra você, porque tem algo muito melhor pra você? E quando a minha colega de trabalho me olhou e falou isso, eu fiquei tipo assim: às vezes as coisas estão acontecendo justamente para me colocar em um lugar melhor, onde agora eu não consigo entender, mas que provavelmente daqui a dias, meses eu vou conseguir entender. E o que a gente vai fazer até lá? Esperar, ter calma, escrever, se exercitar, continuar estudando, continuar vindo trabalhar, não tem o que fazer. Mas estar atenta à vida e ter essa calma que no momento certo as coisas vão fazer sentido e você vai se encontrar. Não se comparar com pessoas de realidades e pontos e tempos diferentes. E focar na sua trajetória, no seu caminhar, sabe? Porque essa é a sua vida, ninguém vai viver ela por você, da mesma forma que você nunca vai viver a vida de ninguém. Se isso te conforta ou não, não é comigo, mas você só tem a sua vida para dar de conta, então que faça isso bem, né? Gente, semana passada eu fiquei muito doente. Tipo, fiquei sem voz, mas enfim, tô voltando ainda. Continuando. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se tiver o botão de hypar, por favor, aperta, vai ajudar muito a questão da divulgação do canal. Eu peço que vocês deixem comentário, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar da reflexão. Em grandes partes, eu acho que isso não é só pra mim, mas isso vai servir pra muita gente. Então eu acho legal que vocês assistam. E se você ficou até o final, compartilha, clica no like e deixa o teu feedback aqui, ok? Quero muito saber se você se identificou com alguma parte ou com o vídeo em si. Então é isso, gente. Beijo!